Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é referente à flambagem em colunas. Então, o que é uma coluna? O que é um pilar? Coluna ou pilares são elementos estruturais compridos e esbeltos sujeitos à força de compressão axial. Então, sempre que nós temos um determinado elemento estrutural sujeito à força compressiva e esses elementos eles são esbeltos, eles são definidos como sendo coluna. Na verdade, uma coluna ideal é uma coluna perfeitamente reta, em que a seção transversal ela é constante ao longo de todo o comprimento e a sua carga ela é aplicada exatamente no centroide da seção transversal. O nosso estudo de hoje está baseado exatamente nas chamadas colunas ideal. Então vamos verificar. Então nós temos aqui na figura uma coluna ideal, onde podemos ver que essa carga compressiva ela está sendo aplicada exatamente aqui no centroide da sua seção transversal. A partir do instante que essa carga começa a variar, o seu valor começa a aumentar, essa coluna ela vai ficando cada vez mais deformada, ao ponto de ocorrer o que nós chamamos de uma deflexão lateral, onde podemos ver então que essa deflexão lateral que ocorre em função do aumento dessa carga é o que nós chamamos de flambagem. Então podemos ver que a flambagem ela ocorre exatamente devido a essas cargas axiais compressivas que estão agindo na nossa coluna. Então podemos dizer que essa carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer flambagem é o que nós chamamos de carga crítica. Então denominamos carga crítica exatamente a essa carga máxima que age na coluna, fazendo com que a coluna sofra o que nós chamamos de deflexão lateral. E agora, como podemos definir, como podemos calcular o que nós chamamos de deflexão lateral, ou até mesmo como podemos, na verdade, determinar o que chamamos de carga crítica? Vamos ver? Então, nós podemos dizer que a carga crítica ela pode ser definida como sendo π ao quadrado vezes o mol de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. É interessante verificar que essa equação ela é definida quando a carga está apoiada nas suas extremidades pino-pino. Então nós vamos ver que essa aqui é exatamente a nossa equação. Mas é importante verificar que as colunas também podem ter vários tipos de apoio, o que nós veremos mais adiante. Outro detalhe importante que podemos verificar é que a partir do instante que essa carga crítica está agindo nessa área da seção transversal, nós passamos a ter o que chamamos de uma tensão crítica. Opa! O que é a tensão crítica? A tensão crítica é, na verdade, a razão entre a carga crítica pela área, onde podemos também definir a tensão crítica como sendo π ao quadrado vezes o mol de elasticidade dividido pela razão de L sobre R, onde R é o chamado menor raio de giração da coluna. E essa razão de L sobre R é o que nós chamamos de índice de esbeltez. Mas também é importante verificarmos que nós temos as nossas colunas com diversos tipos de apoio. E a depender do tipo de apoio, nós vamos ver que a nossa equação de carga crítica ela vai sofrer uma alteração aonde nós chamamos do seu comprimento, ou seja, nós vamos passar a trabalhar com o chamado comprimento efetivo da coluna. E o que é o comprimento efetivo da coluna? É, na verdade, o produto de um fator de comprimento efetivo vezes L. Então vamos verificar agora como podemos, certo, determinar a equação de Euler a depender do tipo de apoio que temos na nossa coluna. Vamos ver? Então, nós temos aqui, olha só, 4 situações diferentes, onde podemos dizer então que a carga crítica ela é igual a π ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Como vimos anteriormente, o comprimento efetivo, olha só você, ele é igual a quem? A o fator do comprimento efetivo vezes L. Então nós podemos dizer que esse fator do comprimento efetivo ele vai depender exatamente do tipo
de apoio que nós temos para a nossa coluna. Então vamos ver essa primeira situação. Na primeira situação nós temos a nossa coluna, onde ela está posicionada pino-pino nas suas extremidades. Então quando nós temos pino-pino nas suas extremidades, podemos verificar que o comprimento da coluna é igual ao comprimento efetivo. Então se L é igual a LE, então eu vou dizer que o meu fator ele é igual a 1. Então podemos dizer que para esse caso a carga crítica será π ao quadrado vezes E vezes I, onde K é igual a 1, então vai ficar L ao quadrado. Então esse aqui é exatamente uma situação na qual nós podemos definir o que nós chamamos da carga crítica para a nossa coluna posicionada, certo? Pino a pino. Nós vamos verificar, é interessante observar, que o que nós chamamos do comprimento efetivo é exatamente a distância entre dois pontos em que o momento é igual a zero. Quando nós temos a nossa coluna nesse dimensionamento, onde na sua extremidade eu tenho engaste e na outra é livre, eu vou observar que no engaste o momento é máximo, mas na extremidade o momento é igual a zero. Então observe que desse ponto a esse eu não tenho nenhum outro ponto em que o momento é igual a zero. Então o que eu faço? Eu faço aqui um prolongamento exatamente da minha coluna e vou verificar que nessa extremidade aparente e nessa outra extremidade aqui eu tenho dois pontos em que o momento é igual a zero. Então a distância entre esses dois pontos corresponde a quem? Ao comprimento efetivo. E dessa forma o comprimento efetivo ele vai ser duas vezes o comprimento da coluna. Então LE é igual a 2L. Logo assim, a nossa equação para carga crítica, quando eu tenho uma extremidade engastada e outra extremidade livre, será π ao quadrado de E vezes I de K sobre L ao quadrado, onde K vai ser igual a quanto? A 2. Agora, quando nós temos a nossa coluna em que as duas extremidades estão engastadas, nós podemos ver que no engaste o momento é máximo. Mas nesse ponto aqui, inclusive esse ponto tem um ponto de inflexão. Eu posso dizer que nesse ponto aqui o momento é igual a zero. Se o momento é igual a zero, então eu posso dizer que essa distância entre esses dois pontos aqui vai corresponder a 0,5 L. Se é 0,5 L, então essa distância é o nosso comprimento efetivo. Dessa forma, eu posso dizer que a carga crítica será π ao quadrado vezes E vezes I, dividido por quem? Por K. Quem vai ser K quando a coluna estiver em engaste? 0,5. Então 0,5 L ao quadrado. E quando nós temos a coluna onde uma extremidade é engaste e a outra é pino, nós vamos verificar o quê? Aonde eu tenho pino, o meu momento é igual a zero. Onde eu tenho engaste, o meu momento é máximo. Mas nesse ponto, que é um ponto de inflexão, eu posso dizer que o momento é zero. Então a distância desse ponto para esse outro ponto pino vai ser 0,7 de L. Logo assim, eu vou poder estabelecer que a carga crítica será π ao quadrado vezes E vezes I de K sobre L ao quadrado. Onde, para essa condição de eu ter a minha coluna onde eu tenho engaste e pino, esse valor de K será 0,7. E assim, amigos, nós vamos poder aplicar a carga crítica para qualquer uma das quatro situações, ou seja, pino-pino, ou engaste extremidade livre, ou engaste-engaste, ou engaste e pino, utilizando exatamente quem? A nossa equação. Que equação? A nossa equação de Euler. Porém, é evidente que essa equação de Euler, nós vamos verificar, ela só é válida quando a tensão crítica ela é menor que a tensão de escoamento. Então, vamos observar sempre, vou repetir, essa equação ela só é válida quando a nossa tensão crítica ela é menor do que a tensão de escoamento do material. Então, vamos observar que eu tenho um elemento estrutural, A36, de 200 por 46 de aço, mostrado na figura. Vamos determinar a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem. Consultando a tabela, eu verifico que esse perfil é um perfil de área 5.890 mm², momento de inércia em X de 45,5 vezes 10 a 6 mm², momento de inércia em Y de 15,3 vezes 10 a 6 mm². Então vamos observar que sempre, olha bem, sempre
A coluna ela vai flambar em relação ao eixo onde eu tenho um menor momento de inércia. Então, através da tabela, verificamos que o momento de inércia será menor em relação a quem? Ao eixo Y. Opa! Se em relação ao eixo Y, então eixo Y, 15,3 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, é o nosso momento de inércia. Então, observamos que flambagem será em torno do eixo Y. Logo, eu posso dizer que a carga crítica é igual a π ao quadrado de E vezes I sobre L, o comprimento efetivo ao quadrado. Ah, olha bem, vamos lembrar que como eu estou diante de um perfil, olha bem, onde nessa coluna as suas extremidades estão presas pino-pino, então o comprimento efetivo é igual a L, ou seja, K igual a 1. Então eu posso dizer que a carga crítica será π ao quadrado, 200 GB, que é o modo de elasticidade do aço, 15,3 vezes 10 a 6 a menos 6 milímetros a quarta, 15,3 vezes 10 elevado a menos 6 milímetros a quarta, dividido por 4 ao quadrado, que é o nosso comprimento. Dessa forma, eu vou chegar à conclusão de que essa carga crítica é de 1.887,6 kN. Opa! Essa é a carga crítica. Porém, vamos verificar que, será que esse resultado que foi encontrado através da equação de Euler, ele tem validade? Vamos lembrar que, olha só, nós só podemos validar se